O Salmo 121 começa com uma pergunta que todos nós fazemos em momentos difíceis. De onde vem o meu socorro? Esta é a pergunta da alma cansada, da mente preocupada, do coração aflito que busca segurança. E a resposta vem imediatamente. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não vem do teu esforço, não vem da tua capacidade, vem do Criador de todas as coisas. Quando compreendes isto antes de dormir, algo poderoso acontece no teu espírito. Tu deixas de ser o guardião da tua própria vida e permites que aquele que tem todo o poder assuma o controle. O versículo 3 declara: Ele não permitirá que os teus pés vacilem, aquele que te guarda não dormirá. Que promessa extraordinária! Enquanto tu descansas, Deus está acordado vigiando sobre ti. Não há momento em que estejas desprotegido, não há segundo em que estejas sozinho. O Senhor é o teu guardião, e Ele nunca tira os olhos de ti. Esta verdade deve encher o teu coração de paz profunda nesta noite. Muitas vezes chegamos ao fim do dia exaustos porque tentamos controlar cada situação, mas quando oramos com o Salmo 121, estamos a dizer: Senhor, eu confio que Tu velas por mim enquanto durmo. E esta confiança traz o descanso que a tua alma tanto precisa. Vamos orar. Pai Celestial, neste momento sagrado da noite, vimos até Ti com corações gratos e necessitados da Tua presença protetora. Reconhecemos que Tu és o Senhor que fez os céus e a terra, que nada escapa ao Teu controle, que tudo está sob o Teu domínio. Hoje encerramos este dia colocando nas Tuas mãos cada preocupação que carregamos, cada ansiedade que tentou roubar a nossa paz. Senhor, Tu conheces cada pensamento que passou pela nossa mente hoje, cada palavra que saiu dos nossos lábios, cada ação que realizamos. Pedimos perdão por onde falhamos, por onde não Te honramos, por onde permitimos que o medo dominasse em vez da fé. Limpa-nos com o Teu sangue precioso, purifica o nosso coração, renova o nosso espírito. Que esta noite seja um novo começo, um momento de restauração completa da nossa comunhão contigo. Pai, declaramos que o nosso socorro vem de Ti, não das nossas forças, não das nossas estratégias, mas unicamente de Ti. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, o nosso refúgio seguro. Nesta noite escolhemos confiar plenamente no Teu cuidado, na Tua vigilância constante, na Tua proteção infalível. Senhor, assim como está escrito no Salmo 121, pedimos que não permitas que os nossos pés vacilem. Guarda os nossos passos enquanto dormimos e quando acordarmos amanhã. Que não tropeçamos nas armadilhas do inimigo, que não caímos nas tentações que se levantam contra nós. Tu és o guardião que nunca dorme, que nunca se cansa, que nunca desvia o olhar dos seus filhos. Enquanto o mundo inteiro dorme, Tu permaneces acordado velando sobre cada um de nós. Que segurança maravilhosa saber que temos um Pai que não descansa até ver os seus filhos protegidos. Pai, estende a Tua sombra protetora sobre nós nesta noite. Assim como a palavra declara que Tu és a nossa sombra à nossa direita, pedimos que nos cubras com a Tua presença. Que nenhum mal se aproxime de nós, que nenhuma aflição entre pela porta das nossas casas, que nenhum perigo nos alcance enquanto descansamos. Senhor, guarda as nossas famílias nesta noite. Protege os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais, os nossos irmãos. Que cada membro da nossa família durma em paz, sabendo que está sob o cuidado do Deus Altíssimo. Pai, pedimos que guardes a nossa entrada e a nossa saída desde agora e para sempre. Como promete o Salmo 121. Guarda cada decisão que tomaremos amanhã, cada conversa que teremos, cada lugar onde colocaremos os nossos pés. Que a Tua orientação divina dirija os nossos caminhos, que a Tua sabedoria ilumine as nossas escolhas. Senhor, há muitos entre nós que chegam a esta noite com o coração pesado por situações que parecem impossíveis. Há quem enfrenta doenças graves, quem luta contra dívidas esmagadoras, quem sofre com relacionamentos quebrados. Pai, Tu vês cada lágrima derramada em silêncio, Tu ouves cada suspiro de angústia, Tu conheces cada dor escondida.
Nesta noite, toca com o teu poder cada vida que está em sofrimento. Que o teu consolo chegue aos corações partidos, que a tua cura alcance os corpos doentes, que a tua provisão supra cada necessidade. Senhor, para aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais intensas, declaramos a tua vitória sobre toda a força das trevas. Que nenhum ataque do inimigo prospere contra os teus filhos esta noite. Pai Celestial, abençoa o sono de cada pessoa que ora contigo neste momento. Que o descanso seja profundo, reparador, restaurador. Que acordemos amanhã com energia renovada, com esperança fortalecida, com fé aumentada. Senhor, há muitos que sofrem com insônia, com pesadelos, com ansiedade noturna que rouba o sono. Pai, toca a mente dessas pessoas nesta noite. Acalma os pensamentos acelerados. Silencia as vozes de preocupação. Remove toda a agitação interior. Que a tua paz, que excede todo entendimento, guarde os corações e as mentes em Cristo Jesus. Pai, pedimos especialmente pelos pais e mães que se deitam preocupados com os seus filhos. Pelos que têm filhos doentes, filhos rebeldes, filhos distantes da fé. Senhor, estende a tua mão poderosa sobre cada criança, cada jovem, cada filho que está longe do caminho. Que esta noite seja de intervenção divina na vida deles. Pai, abençoa também os filhos que cuidam de pais idosos. Dá-lhes paciência infinita, amor incondicional, forças renovadas a cada dia. Que não se cansem de fazer o bem, sabendo que a recompensa virá de ti. Senhor, protege as nossas casas nesta noite. Que anjos acampem ao redor de cada lar onde há pessoas que te amam e te servem. Que nenhum ladrão se aproxime, que nenhum perigo ameace, que nenhum mal entre. Declara proteção divina sobre cada porta, cada janela, cada entrada. Pai, guarda também os nossos bens materiais, não porque sejam mais importantes que as pessoas, mas porque tu prometes cuidar de tudo que nos pertence. Senhor, há muitos que esta noite dormem com medo de perder o emprego, de não conseguir pagar as contas, de enfrentar dificuldades financeiras. Pai, tu és o Deus da provisão abundante. Tu alimentaste milhares com 5 pães e 2 peixes. Tu fizeste o azeite da viúva nunca acabar. Tu podes fazer o impossível acontecer nas finanças dos teus filhos. Nesta noite, declaramos prosperidade sobre cada vida que confia em ti. Que amanhã tragam notícias de portas abertas, de oportunidades inesperadas, de bênçãos multiplicadas. Senhor, guarda os nossos sonhos esta noite. Que não tenhamos pesadelos que nos atormentem, mas que possas falar conosco através de sonhos que nos orientem e nos encorajem. Senhor, guarda os nossos relacionamentos enquanto dormimos. Que esta noite seja de reconciliação entre casais que se deitam brigados. Que o teu amor derreta a dureza dos corações. Que o teu perdão quebre as barreiras do orgulho. Pai, restaura os casamentos que estão à beira do fim, que estão enfrentando crises profundas. Senhor, há muitos que se deitam ao lado do cônjuge, mas se sentem distantes, solitários, incompreendidos. Pai, reaproxima os corações, renova o amor, restaura a intimidade. Que amanhã acordem com disposição para recomeçar, para perdoar, para amar de novo. Pai, abençoa os solteiros que anseiam por um relacionamento. Que esta noite descansem na certeza de que tu tens o melhor preparado para eles. Que não se desesperem, que não se conformem com menos do que tu tens reservado. Senhor, guarda também as amizades verdadeiras. Que os laços de amor fraternal se fortaleçam, que as amizades sejam fonte de apoio e encorajamento. Pai, protege-nos de amizades falsas, que só querem nos prejudicar. Dá-nos discernimento para identificar quem realmente nos ama e quem apenas finge. Pai Celestial, guarda as nossas emoções nesta noite. Há muitos que se deitam com o coração quebrantado, com a alma ferida, com a mente confusa. Senhor, tu prometeste estar perto dos que têm o coração quebrantado e salvar-os de espírito abatido. Manifesta esta promessa na vida de cada pessoa que chora em silêncio esta noite. Que sintam o teu abraço consolador, que experimentem o teu amor restaurador. Pai, liberta os que estão presos em depressão,
ansiedade, síndrome do pânico. Que o teu poder quebre toda a cadeia emocional que os prende. Senhor, cura as feridas do passado que ainda sangram no presente. Cura as memórias dolorosas, os traumas não resolvidos, as mágoas guardadas. Que esta noite seja de libertação emocional profunda. Pai, guarda a nossa mente de pensamentos negativos, de autocrítica destrutiva, de medos paralisantes. Enche a nossa mente com a tua verdade, com as tuas promessas, com pensamentos que edificam. Que possamos meditar nas coisas lá do alto enquanto descansamos. Senhor, protege os nossos filhos nesta noite onde quer que estejam, os que dormem em casa, os que estão viajando, os que moram longe. Pai, estende a tua mão protetora sobre cada criança, cada adolescente, cada jovem. Guarda-os de acidentes, de más companhias, de decisões erradas. Que anjos acampem ao redor deles, que a tua presença os acompanhe sempre. Senhor, para os pais que têm filhos rebeldes, que esta noite seja de intervenção divina. Que tu toques o coração desses jovens, que os tragas de volta ao caminho certo. Pai, abençoa também os professores e educadores que trabalham com os nossos filhos. Dá-lhes sabedoria para ensinar, paciência para lidar com diferentes personalidades, amor genuíno pelos alunos. Senhor, protege as nossas crianças de toda forma de abuso, de violência, de exploração. Que cresçam em ambiente seguro, amado, protegido. Pai, guarda especialmente os bebês que dormem nesta noite. Que o sono seja tranquilo, que não haja nenhum problema de saúde, que acordem bem dispostos amanhã. Pai, pedimos que guardes o nosso trabalho e os nossos projetos. Que amanhã tenhamos produtividade aumentada, criatividade renovada, sabedoria para tomar decisões acertadas. Senhor, para aqueles que buscam emprego, que esta noite seja a última noite de desemprego. Que amanhã comecem a surgir oportunidades, que portas se abram, que o favor divino os acompanhe. Pai, abençoa os empresários, os empreendedores, os autônomos. Que os negócios prosperem, que os clientes aumentem, que as vendas se multipliquem. Senhor, guarda-nos de fraudes, de roubos, de prejuízos financeiros. Que toda tentativa do inimigo de destruir as nossas finanças seja frustrada. Pai, ensina-nos a administrar bem o que tu nos dás. Que sejamos fiéis nos dízimos, generosos nas ofertas, sábios nos gastos. Senhor, derrama bênçãos financeiras sobre os que confiam em ti. Que não falte o pão de cada dia, que haja sempre o suficiente e ainda sobre para abençoar outros. Que esta noite descansemos sabendo que tu és o nosso provedor fiel. Pai Celestial, guarda a nossa fé nesta noite. Que não permitamos que as circunstâncias difíceis abalam a nossa confiança em ti. Que acordemos amanhã com fé renovada, com certeza inabalável de que tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, para aqueles que estão passando por provações intensas, que esta noite seja de fortalecimento espiritual. Que compreendam que a prova da fé produz perseverança, e a perseverança leva à maturidade espiritual. Pai, não permitas que desistamos no meio da caminhada. Que continuemos firmes, confiantes, esperançosos. Senhor, guarda-nos de doutrinas falsas, de ensinamentos que desviam da verdade. Que tenhamos discernimento espiritual para identificar o erro e abraçar a verdade. Pai, fortalece a nossa vida devocional. Que tenhamos fome e sede da Tua palavra, que desejemos passar tempo em oração, que ansiemos pela Tua presença. Que esta noite seja apenas o começo de uma jornada mais profunda contigo. Senhor, guarda as nossas igrejas, os nossos pastores, os nossos líderes espirituais. Protege-os de ataques, de desânimo, de tentações. Pai, pedimos que guardes os nossos sonhos e propósitos. Que não desistamos dos planos que tu colocaste no nosso coração. Senhor, há muitos que se deitam esta noite sentindo que falharam, que não conseguiram alcançar o que esperavam. Pai, lembra-os de que os teus planos são sempre melhores que os nossos, que os teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Que esta noite
seja de renovação de visão, de restauração de sonhos, de reavivamento de propósitos. Senhor, para aqueles que perderam a esperança, que esta oração seja o ponto de virada. Que amanhã acordem com novo ânimo, com nova disposição, com nova determinação. Pai, guarda-nos de comparações que nos fazem sentir inferiores, que compreendamos que cada um tem o seu tempo, o seu processo, a sua jornada única. Senhor, ajuda-nos a celebrar as vitórias dos outros sem invejar, a apoiar os sonhos alheios sem competir. Que sejamos uma comunidade que se alegra com os que se alegram e chora com os que choram. Pai, guarda os nossos talentos e dons, que não os enterremos por medo ou insegurança. Senhor, protege os nossos entes queridos que estão longe nesta noite. Os que viajaram, os que moram em outras cidades, os que estão em outros países. Pai, que a distância física não signifique distância do teu cuidado. Que onde quer que estejam, sintam a tua presença, experimentem a tua proteção. Senhor, para as famílias separadas pela distância, que esta noite seja de paz sabendo que tu cuidas de cada membro. Pai, abençoa especialmente os missionários que deixaram tudo para levar o Evangelho a lugares distantes. Que esta noite descansem sabendo que o seu sacrifício não é em vão. Senhor, protege-os de perigos, de doenças tropicais, de perseguições. Que vejam frutos do seu trabalho, que experimentem alegria no serviço. Pai, guarda também os militares que servem longe de casa. Que esta noite durmam em paz mesmo em zonas de conflito. Que voltem sãos e salvos para suas famílias. Senhor, abençoa os que trabalham à noite para que outros possam descansar. Os médicos, enfermeiros, policiais, bombeiros, seguranças, que tenham forças, que sejam protegidos, que voltem bem para casa. Pai Celestial, guarda o nosso testemunho cristão. Que a nossa conduta seja sempre irrepreensível. Que as nossas palavras sejam sempre edificantes. Que as nossas ações glorifiquem sempre o teu nome. Senhor, perdoa-nos se hoje o nosso testemunho não foi o melhor. Se perdemos a paciência, se falamos o que não devíamos, se agimos de forma que não te honrou. Pai, que amanhã sejamos melhores representantes do reino. Que as pessoas vejam Jesus em nós, através das nossas atitudes, das nossas escolhas, do nosso caráter. Senhor, guarda-nos de cair em tentação. Fortalece-nos nas áreas onde somos mais vulneráveis. Que não confiemos nas nossas próprias forças, mas sempre busquemos o teu poder. Pai, liberta os que estão presos em vícios, os que lutam contra alcoolismo, drogas, pornografia, jogos de azar. Que esta noite seja o início da libertação completa. Senhor, quebra toda cadeia, rompe toda prisão, destrói todo jugo. Que acordem amanhã livres, renovados, restaurados. Pai, dá-lhes força para buscar ajuda, coragem para admitir a luta, humildade para aceitar apoio. Senhor, guarda a nossa língua de falar o que não devemos. Que amanhã as nossas palavras sejam temperadas com sal, que edifiquem e não destruam, que abençoem e não amaldiçoem. Pai, perdoa-nos se hoje ferimos alguém com as nossas palavras, se falamos com raiva, se criticamos injustamente, se espalhamos fofocas. Senhor, que amanhã tenhamos a oportunidade de pedir perdão e consertar o que foi quebrado. Pai, guarda-nos de conversas que não edificam, de piadas que ofendem, de comentários que magoam. Que a nossa boca seja instrumento de bênção, canal de encorajamento, fonte de palavras de vida. Senhor, ajuda-nos a falar menos e ouvir mais. Que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar, tardios para nos irar. Pai, guarda especialmente a nossa comunicação nas redes sociais. Que não postemos o que não glorifica a Ti, que não compartilhemos o que espalha mentiras, que não comentemos o que gera divisão. Senhor, que a nossa presença digital seja a luz que aponta para Ti. Que usemos a tecnologia para edificar, para evangelizar, para abençoar. Pai, pedimos que guardes o nosso coração de mágoas e ressentimentos. Que esta noite seja de perdão profundo. Senhor, há muitos que carregam dores de traições, de rejeições, de injustiças sofridas. Pai, ajuda-os a perdoar como Tu nos perdoaste.
que compreendam que o perdão não é para o outro, mas para a própria libertação. Senhor, cura as feridas causadas por pessoas que amávamos e que nos decepcionaram. Que não permitamos que a mágoa se transforme em amargura que contamina toda a nossa vida. Pai, dá-nos graça para perdoar 70 vezes 7, para amar os que nos feriram, para abençoar os que nos amaldiçoaram. Senhor, guarda-nos também de sermos nós a causa de dor para outros, que examinemos o nosso coração e vejamos se há algo que precisamos consertar. Pai, se devemos pedidos de perdão, que tenhamos humildade para fazê-lo, que não deixemos o sol se pôr sobre a nossa ira. Senhor, restaura relacionamentos quebrados, reconcilia corações distantes, renova laços de amor que foram rompidos. Que esta noite seja de cura relacional profunda. Senhor, protege a nossa vida espiritual de ataques do inimigo. Que esta noite nenhuma força das trevas tenha poder sobre nós. Declaramos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares. Pai, que todo plano do diabo contra nós seja frustrado, que toda estratégia maligna seja desfeita, que todo ataque seja revertido. Senhor, repreendemos toda opressão, toda depressão de origem espiritual, toda ansiedade que vem do inimigo. Declaramos liberdade em nome de Jesus. Pai, guarda os nossos sonhos de pesadelos que vêm do inferno. Que não sejamos atormentados durante o sono, que não acordemos assustados. Senhor, envia os teus anjos para guardarem a nossa mente enquanto dormimos. Que sonhemos com coisas boas, com promessas tuas, com visões do céu. Pai, para aqueles que sofrem com paralisia do sono, com terror noturno, com insônia de origem espiritual, declaramos libertação total esta noite. Que o poder de Jesus quebre toda a opressão. Que a paz de Deus inunde cada quarto, cada cama, cada mente. Pai Celestial, guarda as nossas decisões futuras. Que amanhã não tomemos nenhuma decisão precipitada, nenhuma escolha baseada em emoção, nenhuma atitude por impulso. Senhor, dá-nos sabedoria divina para cada decisão que precisaremos tomar. Que consultemos a Ti antes de agir, que busquemos a Tua direção antes de escolher. Pai, para aqueles que enfrentam decisões difíceis, que esta noite seja de clareza mental, que acordem amanhã sabendo exatamente o que fazer. Senhor, fecha as portas que precisam ser fechadas e abre as portas que precisam ser abertas. Que não forcemos nada, que não nos apressemos, que esperemos o Teu tempo perfeito. Pai, guarda-nos de escolhas que parecem boas, mas que nos levarão ao caminho errado. Que tenhamos discernimento para distinguir entre o bom e o melhor. Senhor, ajuda-nos a buscar primeiro o Teu reino e a Tua justiça, sabendo que todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Que as nossas prioridades estejam alinhadas com as Tuas prioridades. Pai, que não coloquemos nada acima de Ti, nem família, nem trabalho, nem sonhos. Senhor, guarda o nosso futuro nesta noite. Que não tenhamos medo do amanhã, que não nos preocupemos com o que ainda não aconteceu. Pai, Tu tens o nosso futuro nas Tuas mãos, e isso é suficiente para descansarmos em paz. Senhor, para aqueles que estão ansiosos sobre o futuro, sobre como será o amanhã, sobre o que acontecerá, lembra-os de que basta a cada dia o seu mal. Que vivamos um dia de cada vez, confiantes de que Tu cuidas de nós. Pai, guarda os nossos planos para o futuro. Que não façamos planos sem Te consultar, que não tracemos caminhos sem a Tua orientação. Senhor, ensina-nos a dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo. Que reconheçamos que a nossa vida é como vapor que aparece por um momento e depois desaparece. Pai, ajuda-nos a viver com propósito, a aproveitar cada dia, a não desperdiçar o tempo que Tu nos dás. Que amanhã acordemos com senso de urgência santa, sabendo que temos uma missão a cumprir. Senhor, guarda os nossos sonhos para o futuro, mas ajuda-nos a viver o presente com intensidade. Pai, pedimos que guardes a nossa gratidão, que nunca esqueçamos de agradecer pelas bênçãos diárias, pelos milagres que muitas vezes passam despercebidos, pelas provisões constantes.
Senhor, perdoa-nos se hoje reclamamos mais do que agradecemos, se focamos nos problemas em vez de contar as bênçãos. Pai, que amanhã acordemos com coração grato, com lábios cheios de louvor, com espírito de adoração. Que vejamos as tuas digitais em cada detalhe do dia. Senhor, ajuda-nos a agradecer tanto nos dias bons quanto nos dias difíceis. Que compreendamos que em tudo devemos dar graças, porque esta é a tua vontade para nós em Cristo Jesus. Pai, guarda-nos da ingratidão que endurece o coração e afasta da tua presença. Que sejamos como aquele único leproso que voltou para agradecer a Jesus. Senhor, que a gratidão seja a marca da nossa vida cristã. Que as pessoas vejam em nós corações gratos, mesmo em meio às tempestades. Pai, esta noite agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade de recomeçar, por mais uma chance de fazer diferente. Senhor, guarda a nossa esperança nesta noite. Que não desistamos de crer em milagres, que não percamos a expectativa de ver o impossível acontecer. Pai, reaviva a esperança dos que já não esperam mais nada, dos que se cansaram de esperar, dos que perderam a fé de que algo pode mudar. Senhor, lembra-os de que para ti nada é impossível, que não há situação que não possas reverter, que não há problema que não possas resolver. Pai, que esta noite seja de renovação da esperança. Que acordemos amanhã crendo que este será o dia em que veremos a tua glória manifestada. Senhor, guarda-nos do desânimo que tenta nos paralisar, do pessimismo que rouba a alegria, da incredulidade que limita o teu poder. Que sejamos pessoas de esperança que contagiam outros com fé. Pai, ajuda-nos a esperar não apenas pelas bênçãos terrenas, mas principalmente pela tua volta gloriosa. Que vivamos como quem aguarda o retorno do Rei. Senhor, vem buscar a tua igreja. Que estejamos prontos quando soar a trombeta. Que esta noite descansemos com a certeza de que se não acordarmos amanhã aqui, acordaremos na tua presença. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Pai Celestial, guarda a nossa humildade nesta noite. Que nunca esqueçamos de onde tu nos tiraste. Que sempre reconheçamos que tudo que temos e somos vem de ti. Senhor, perdoa-nos se hoje o orgulho tentou se infiltrar no nosso coração, se nos achamos melhores que outros, se julgamos com arrogância. Pai, que amanhã acordemos com espírito humilde, prontos para servir, dispostos para ajudar. Que vejamos os outros como superiores a nós mesmos. Senhor, guarda-nos da soberba que precede a queda, da altivez que afasta da tua graça. Que sejamos mansos e humildes de coração como Jesus foi. Pai, ensina-nos a lavar os pés uns dos outros, a servir sem esperar reconhecimento, a dar sem buscar recompensa. Senhor, que a nossa vida seja marcada pela humildade genuína que atrai a tua presença. Pai, quebra todo orgulho religioso, toda arrogância espiritual, toda pretensão de superioridade. Que reconheçamos que somos todos pecadores salvos pela graça, que não temos nada de que nos gloriar a não ser na cruz de Cristo. Senhor, que esta noite descansemos sabendo que quanto mais nos humilhamos, mais tu nos exaltas no tempo certo. Senhor, protege a nossa integridade enquanto dormimos. Que acordemos amanhã comprometidos com a verdade, com a honestidade, com a retidão. Pai, perdoa-nos se hoje mentimos, se enganamos, se agimos com desonestidade. Senhor, que amanhã tenhamos coragem para ser íntegros mesmo quando isso custar caro. Que escolhamos fazer o certo mesmo quando ninguém está vendo. Pai, guarda-nos de pequenas desonestidades que comprometem o nosso caráter. Que sejamos fiéis no pouco para que tu nos confies o muito. Senhor, que a nossa palavra seja sim, sim e não, não. Que as pessoas possam confiar em nós porque somos pessoas de palavra. Pai, guarda especialmente aqueles que enfrentam tentações de corrupção, de suborno, de ganhos desonestes. Que escolham a integridade mesmo que isso signifique perder oportunidades. Senhor, que valorizemos mais o caráter que a carreira, mais a reputação que o dinheiro, mais a consciência tranquila que o sucesso a qualquer custo. Pai, que esta noite descansemos com a consciência limpa de quem agiu com integridade.
que não haja peso na alma por escolhas erradas. Pai, pedimos que guardes a nossa generosidade, que não fechemos o nosso coração para as necessidades dos outros. Senhor, abre os nossos olhos para ver quem precisa de ajuda ao nosso redor, que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio, que não passemos de largo quando alguém precisa de nós. Pai, que amanhã tenhamos oportunidades de ser generosos e que não as desperdicemos. Que demos com alegria, que ajudemos com prazer, que compartilhemos com gratidão. Senhor, multiplica o pouco que temos para que possamos abençoar muitos. Que não retenhamos o que Tu nos deu para ser canal de bênção. Pai, guarda-nos da avareza que aperta o coração, do egoísmo que fecha as mãos, da mesquinhez que limita a nossa capacidade de abençoar. Senhor, ensina-nos que mais bem-aventurado é dar do que receber, que experimentemos a alegria de ser generosos. Pai, abençoa aqueles que hoje foram generosos conosco. Retribui em dobro a bondade que recebemos. Senhor, que formemos uma corrente de generosidade onde cada um abençoa o outro. Que esta noite descansemos gratos por poder ser instrumentos de bênção. Senhor, guarda a nossa paciência nesta noite. Que amanhã não percamos a calma facilmente, que não nos irritemos por coisas pequenas, que não explodamos em situações de pressão. Pai, perdoa-nos se hoje fomos impacientes com as pessoas, se respondemos com grosseria, se agimos com intolerância. Senhor, que amanhã tenhamos paciência renovada, longanimidade aumentada, tolerância ampliada, que suportemos uns aos outros em amor. Pai, ajuda-nos a ser pacientes, especialmente com as pessoas difíceis, com aquelas que nos testam, com as que nos tiram do sério. Que vejamos nelas oportunidades de exercitar o fruto do Espírito. Senhor, dá-nos paciência também conosco mesmos. Que não sejamos tão duros quando erramos, que não nos cobremos perfeição impossível. Pai, que compreendamos que santificação é um processo, que crescimento leva tempo, que transformação não acontece da noite para o dia. Senhor, que tenhamos paciência para esperar o Teu tempo nas promessas que ainda não se cumpriram, que não desistamos de esperar porque a demora está longa. Pai, que esta noite descansemos sabendo que Tu és paciente conosco. Pai Celestial, guarda a nossa alegria nesta noite. Que acordemos amanhã com o coração cheio de júbilo, com os lábios prontos para sorrir, com o espírito disposto para celebrar. Senhor, perdoa-nos se hoje vivemos de cara fechada, se reclamamos o tempo todo, se espalhamos negatividade. Pai, que amanhã sejamos portadores de alegria contagiante. Que a nossa presença ilumine os ambientes, que o nosso sorriso aqueça os corações. Senhor, ajuda-nos a compreender que a alegria do Senhor é a nossa força, que não dependamos das circunstâncias para estar alegres, mas que tenhamos alegria que vem de Ti, independente do que acontece. Pai, guarda-nos da tristeza que rouba a vitalidade, da melancolia que paralisa, da depressão que escurece. Senhor, restaura a alegria da salvação naqueles que a perderam, que voltem a experimentar o gozo de serem filhos de Deus. Pai, que celebremos as pequenas vitórias do dia a dia, que encontremos motivos para a alegria mesmo nos dias difíceis. Senhor, que esta noite descansemos com um sorriso no rosto, lembrando das bondades que experimentamos hoje. Que acordemos amanhã prontos para um novo dia de celebração. Senhor, protege a nossa mente de pensamentos que não vêm de Ti. Que esta noite não sejamos bombardeados com preocupações, com medos, com ansiedades. Pai, toma controle dos nossos pensamentos enquanto dormimos. Que não ruminemos problemas, que não fiquemos dando voltas nas mesmas questões. Senhor, ensina-nos a levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Que rejeitemos pensamentos de derrota, de fracasso, de impossibilidade. Pai, enche a nossa mente com pensamentos de vitória, de fé, de esperança. Que meditemos nas Tuas promessas, que nos lembremos dos Teus feitos, que guardemos a Tua palavra no coração. Senhor, liberta aqueles que sofrem com pensamentos obsessivos, com ideias fixas que atormentam, com vozes internas que acusam. Pai,
silencia toda voz que não é a tua. Que ouçamos apenas a tua voz suave que nos guia em toda a verdade. Senhor, renova a nossa mente segundo a tua palavra. Que não nos conformemos com este mundo, mas que sejamos transformados pela renovação do entendimento. Pai, que esta noite descansemos com a mente em paz, livre de toda perturbação. Pai, pedimos que guardes o nosso propósito de vida, que nunca percamos de vista o motivo pelo qual tu nos criaste. Senhor, ajuda-nos a viver com intencionalidade, a fazer escolhas alinhadas com o nosso chamado, a investir tempo no que realmente importa. Pai, perdoa-nos se hoje desperdiçamos tempo com coisas fúteis, se nos distraímos com o que não edifica, se perdemos o foco no que é essencial. Senhor, que amanhã acordemos determinados a viver com propósito, que cada ação tenha significado, que cada palavra tenha peso, que cada escolha nos aproxime do destino que tu preparaste. Pai, revela a cada um o seu propósito específico. Que saibamos exatamente para que fomos criados, qual é a nossa missão única, como podemos fazer diferença no mundo. Senhor, guarda-nos de viver apenas para acumular bens, para buscar prazeres passageiros, para alcançar reconhecimento humano. Que vivamos para a glória de Deus, para expandir o seu reino, para cumprir a sua vontade. Pai, que deixemos um legado eterno, que nossa passagem por este mundo faça diferença. Que esta noite descansemos, sabendo que estamos cumprindo o propósito divino. Pai Celestial, guarda o nosso testemunho no mundo, que sejamos sal e luz onde quer que estejamos. Senhor, que as pessoas vejam Jesus em nós através das nossas atitudes, das nossas palavras, do nosso caráter. Pai, perdoa-nos se hoje o nosso testemunho foi manchado por alguma atitude errada. Que amanhã tenhamos oportunidade de restaurar o que foi danificado. Senhor, dá-nos coragem para testemunhar da nossa fé, para compartilhar o Evangelho, para falar de Jesus sem vergonha. Que não escondamos a nossa luz debaixo do alqueire. Pai, usa-nos como instrumentos de evangelização. Que através da nossa vida transformada, outros sejam atraídos a Ti. Senhor, coloca no nosso caminho pessoas que precisam ouvir sobre Jesus. Que tenhamos sensibilidade espiritual para reconhecer essas oportunidades e sabedoria para aproveitá-las. Pai, que não sejamos pedras de tropeço para ninguém, mas sim pontes que levam as pessoas até Ti. Senhor, que o nosso testemunho seja consistente tanto em público quanto em privado. Que sejamos os mesmos na igreja e em casa, na frente dos irmãos e sozinhos. Pai, que esta noite descansemos sabendo que representamos o reino de Deus neste mundo. Senhor, protege o nosso amor por Ti nesta noite. Que nunca esfrie o nosso primeiro amor. Que nunca se apague a chama da paixão por Ti. Pai, perdoa-nos se hoje o nosso amor foi dividido, se outras coisas ocuparam o lugar que só Tu mereces. Senhor, que amanhã acordemos com o coração ardendo por Ti, com desejo intenso da Tua presença, com sede insaciável de Te conhecer mais. Pai, aviva o nosso amor. Que voltemos a Te amar com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Que Tu sejas o primeiro em tudo, o centro de tudo, a razão de tudo. Senhor, guarda-nos de relacionamentos superficiais contigo, que não nos contentemos com religiosidade vazia, com rituais sem vida, com conhecimento sem intimidade. Pai, que busquemos profundidade espiritual, que desejemos conhecer não apenas sobre Ti, mas conhecer a Ti pessoalmente. Senhor, que o nosso relacionamento contigo seja a prioridade número 1, que tudo mais seja consequência deste relacionamento. Pai, que esta noite descansemos nos Teus braços como uma criança nos braços do Pai. Que sintamos o Teu amor nos envolvendo, nos aquecendo, nos protegendo. Que acordemos amanhã ainda mais apaixonados por Ti. Pai, agradecemos por mais esta noite em que podemos descansar sob o Teu cuidado. Obrigado por nunca nos abandonar, por estar sempre presente, por velar constantemente sobre nós. Que cada pessoa que orou conosco sinta a Tua presença de forma especial esta noite e acorde amanhã, renovada em Ti. Se esta oração tocou o teu coração,
escreve Amém nos comentários. Compartilha esta mensagem com alguém que precisa de uma palavra de alento nesta noite. Inscreve-te no canal para receberes mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Ativa o sininho para não perderes nenhum vídeo. Que a bênção do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida e sobre o teu descanso. Que durmas em paz, sabendo que o guardador de Israel vela sobre ti. Que acordes amanhã cheio da alegria do Senhor, pronto para um novo dia de vitórias. Que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Deus te acompanhem sempre. Boa noite e descansa bem nos braços do Pai. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém.